Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o Ricardo Richter. Esse é mais um vídeo de análise on-chain aqui no canal da Running Value Research. Estamos passando aí por uma semana que foi extremamente movimentada, excelente para alguns, péssima para outros, porque o preço do Bitcoin subiu e ele acabou aí atingindo o patamar de ter feito 100% de performance esse ano, chegando no topo de 35 mil dólares. Isso movimentou vários indicadores on-chain. Vou passar por alguns deles, mas eu também quero passar por uma informação muito importante que a gente trouxe aqui na última semana, das stablecoins emitidas, de todo esse volume. Quero trazer quais são os indicadores de análise que a gente utiliza aqui para a gente seguir se guiando por esses indicadores de stablecoin, porque a gente consegue ver, né, feito esse movimento do mercado todo, quando a gente deu essa notícia lá atrás, o mercado ainda não tinha se movimentado. Então, foi uma forma da gente conseguir não prever o movimento, mas antecipar alguma coisa. Eu quero mostrar para vocês quais são os indicadores que eu acabo utilizando aqui também para ir guiando essa instrução aí de análise. Vamos começar aqui por um indicador simples, tá? Que normalmente eu não trago aqui, que é o indicador das médias móveis. Todo mundo sabe que o preço do Bitcoin fez aí um grande aumento na última semana e como vocês podem ver aqui pelo gráfico, estourou todas as médias móveis de um ano, de 200 dias, então tudo certo, algo que seja esperado. Quando a gente cruza essa mesma informação de aumento de preço aqui nos indicadores on-chain, eu vou diminuir o zoom aqui para ficar melhor para a gente ver, 3 meses de gráfico, e o Glassnode deu uma travada. Bom, quando a gente tem aqui esses indicadores, quando a gente tem aqui esses indicadores de análise on-chain, a gente vê que teve sim um aumento do preço do Bitcoin aqui na linha branca, mas ele não foi muito expressivo, ele não acompanhou ainda o preço que foi esse aumento de preço que foi especulado nas corretoras, tá? Ricardo, por que não aconteceu isso? Porque esse aumento de preço especulado aí nas corretoras, ele é muito mais direto, ele é muito mais ágil do que o preço na blockchain. Para a gente ver esse aumento do preço realizado realmente acontecer, a gente precisa com que esse movimento ele continue acontecendo. Aqui pelos dados on-chain a gente vai ver mais para frente em alguns gráficos a quantas anda esse movimento de fluidez de capital, até para a gente tentar ter uma dimensão do que pode vir a acontecer. É difícil a gente especular quanto que o preço do Bitcoin vai bater, quanto que ele vai ficar, mas o que importa para a gente ver o preço realizado aumentar é que novo capital siga fluindo para dentro da blockchain, tá? Fazendo a comparação aqui da capitalização realizada contra a capitalização no mercado, né? A gente pode chamar aí de capitalização contra valuation. Também a gente não teve um aumento muito expressivo, tá? Se a gente for pegar, inclusive, de ontem para hoje, a capitalização realizada ela diminuiu, porque o preço do Bitcoin diminuiu um pouco. Não chegamos a 400 bilhões, mas a capitalização de mercado ela chegou a 660. Então, aumento aí que foi especulatório, né? Ainda especulatório o movimento, né? Muito ligado ao volume de corretoras, e quando a gente pensa em volume de corretoras, a gente pensa em todo aquele dinheiro que foi emitido em stablecoins, e eu consegui trazer aqui a informação do Tether, né? A gente tem mais ou menos um aumento de 1 bilhão da base monetária do Tether, que é exatamente o que a gente viu sendo emitido lá no dia 19, então até aí tudo bem, tudo certo que a gente tinha visto, aqui pelo Glassnode a gente consegue acompanhar essa métrica, mas mais importante que essa métrica, tá, é o SSR Oscillator, tá? Esse indicador ele faz uma divisão aí do Bitcoin, do preço do Bitcoin com o volume de stablecoin. E quando a gente teve um pico aqui no dia 23, que fez uma máxima, esse indicador fez uma máxima de 4 anos. Fazia tempo aí que a gente não via um valor tão alto, e foi justamente em função dessa emissão. Quando a gente vê esse indicador aqui aumentando dessa forma, ele normalmente acompanha o preço, como a gente pode ver historicamente. Esse é um indicador muito interessante para a gente seguir esse movimento de stablecoins. E vamos lembrar que todo esse movimento aí de emissão de stablecoin, de aumento do preço do Bitcoin, ele foi utilizado, né, como combustível, podemos colocar assim, o fator das notícias dos ETFs das grandes corretoras.
das grandes gestoras de fundos, né, da BlackRock, da Fidelity. O pessoal está especulando que seja em breve lançado esses ETFs, e isso vai fazer essa fluidez de capital do mercado tradicional para a blockchain, como a gente estava falando aqui que seria necessário para o aumento do preço realizado. Eu quero trazer aqui uma informação também, tá, que eu estava achando aqui que eu achei no Twitter. Quando o primeiro ETF de ouro foi lançado lá nos Estados Unidos, foi em novembro de 2004. Faz pouco tempo, se a gente parar para pensar, né? E daí em diante, o preço do Bitcoin aumentou, o preço do Bitcoin não, o preço do ouro, desculpa, a gente está acostumado a falar em Bitcoin aqui, que quando a gente puxa o ouro aqui acaba dando essa confusão. O preço do ouro acabou aumentando muito. Alguns vão dizer, Ricardo, mas isso pode ter sido também por fatores de ordem monetária, né, impressão de moeda, isso pode ter causado vários outros fatores aí do aumento do preço do ouro. Mas o que acontece também é que existe um aumento do interesse público e também fica mais fácil para algumas pessoas entrarem e participarem desses ativos escassos. E falo desses ativos, porque daí agora sim estamos falando de ouro e também de Bitcoin. São dois ativos escassos que as pessoas podem participar através da entrada desses ETFs. Então aqui a gente tem um exemplo do ouro para a gente tentar imaginar o que pode vir a acontecer num ativo semelhante como o Bitcoin. Olhando aí para a infraestrutura da rede, tá? Não tivemos mais uma máxima ainda no hash rate, mas tivemos uma máxima aqui na dificuldade de mineração. Ainda estamos nessa máxima, né? Desde o dia 16 de outubro. Pode ser que em breve vejamos uma nova máxima aí de hash rate. Ainda mais agora, com o preço do Bitcoin subindo um pouco. Provavelmente outros indicadores que nos próximos dias aí, ou semanas vão aumentar a remuneração dos mineradores, os indicadores de remuneração dos mineradores, seja para um lado, seja para o outro, seja por aumento de taxas, ou seja por aumento das recompensas, né? Bitcoins mais caros, a recompensa em dólar fica mais cara. Isso faz com que os mineradores possam reinvestir esse valor aí em novas máquinas, em nova capacidade de mineração, o que pode elevar o nosso hash rate para novas máximas históricas, uma vez que a dificuldade está em sua máxima histórica. Outros indicadores de preço, tá? MV, Z-Score, eu falo bastante desse indicador aqui. Ele traz uma comparação aí do valuation no mercado, né, contra o realized value, contra o preço realizado. A gente tem aqui esse indicador muito simples da gente operar em caixas verdes e em caixas vermelhas. A gente pode ver que deu um salto, quando a gente puxa aqui, aqui máxima de 3 meses, máxima de 6 meses, máxima de 1 ano, vamos ver aqui, não, isso aí, máxima de 1 ano, aproximadamente máxima de 1 ano, não vou parar para ver agora exatamente, e aqui, nesse recorte, a gente consegue ver exatamente um bom momento para acumular Bitcoin lá até janeiro de 23, quando esse indicador lá estava dentro dessa caixa verde, e agora saindo para fora. Qual era o preço do Bitcoin naquela época? Na hora que ele saiu, 19 mil dólares. Agora a gente está aí trabalhando com cerca de 33 mil dólares aqui pela última informação do Glassnode. Olha a diferença e olha como a gente poderia ter aproveitado essa oportunidade de negociar utilizando apenas o MV-RV-Z-Score. Está na caixa, está próximo da caixa verde, é uma oportunidade. Anote isso. Pegue aí o seu caderninho e anote isso. Até porque agora eu vou falar do NUPL, que eu praticamente falo em todos os vídeos aqui. E o NUPL é um indicador que também serve para auxiliar esses momentos de negociação. Aqui a gente tem um recorte um pouco menor, tá? A gente estava falando de 1 ano de MV-RV-Z-Score, aqui eu estou falando de 1 mês no NUPL. E eu sempre falo, gente, caixa laranja aqui é indicador de Bitcoin barato. 26 mil dólares aqui, estamos de novo com os 33 mil dólares, e dá para ver aqui que ele disparou. Para quem já acompanha as minhas análises há mais tempo, sabe que eu estou aqui desde as últimas entradas do NUPL nessa zona laranja aqui, eu tenho indicado que é um bom momento, que podemos aproveitar, e agora a gente pode ver aqui por esse aumento. Partindo para o último gráfico de hoje, e também eu sempre comento aqui, este indicador de Supply Loss contra Supply in Profit, tá? Na próxima análise, na sexta-feira agora,
eu vou continuar acompanhando e eu vou olhar mais para esses indicadores de endereços, tá? Esses indicadores que comparam aí supply and profit contra supply and loss, porque eu também quero pegar esses valores não realizados de lucros e prejuízos para a gente fazer uma análise um pouco mais afinada aqui. Mas devo deixar para fazer essa análise na sexta-feira, no nosso tradicional Crypto Warpath, beleza? Tivemos aí a inversão novamente, né, desses indicadores, e aí partimos para valores bem elevados de 15 milhões contra 3.300 milhões de moedas em prejuízo. Se eu aumentar aqui num gráfico de 3 anos, a gente vê que esses são valores relativamente baixos, tá, de moedas em loss, e significa que podemos ver alguma alteração de preço no caso de pessoas que querem realizar lucros, porque tem poucas pessoas em prejuízo e muitas pessoas em lucro. É natural que algumas pessoas queiram ver o seu dinheiro no bolso, queiram realizar lucros a partir desse momento que boa parte da blockchain está em lucro. Hoje foi dia 25, hoje é, na verdade, dia 25 de outubro de 2023. Esse é mais um vídeo da Running Bad Research aqui no YouTube, tratando de análise on-chain, tratando também da questão macro que envolve Bitcoin, as criptomoedas, e esse é um excelente momento para você continuar acompanhando as informações, porque o mercado promete ter muito mais volatilidade nas próximas semanas e nos próximos meses. Se inscreva no nosso canal para continuar sendo atualizado por essas informações, dê o like nesse vídeo e compartilhe com as pessoas. Por esse vídeo é isso.